Olá, estudantes do sétimo ano do Colégio Alexandre Dumas. Aqui é o professor William Ribeiro e hoje é o nosso quinto encontro da aula de História. Quero dizer que é sempre bom estar com vocês, é uma alegria enorme. Peço a vocês dedicação, foco, disciplina nesses estudos. Sei que o momento não é fácil, mas é hora de a gente tem que seguir em frente, beleza? Semana que vem vocês vão estar fazendo as avaliações. Então, preparem-se nos seus estudos e façam o melhor que vocês puderem, ok? Confiamos no trabalho, confiamos em vocês. Nosso estudo de hoje é o capítulo 7 do livro de vocês, que inicia na página 132 e tem como tema o mercantilismo e a colonização da América. Então a gente está falando aqui de inícios do século XVI, período do século XVII e XVIII. A gente estudou no nosso último encontro os governos, a gente viu as características dos governos absolutistas, que a gente viu a formação desses governos em alguns países europeus, dentre eles a Espanha, o próprio Portugal, e esses dois países, eles protagonizaram, logicamente, o quê? O processo das grandes navegações marítimas. E a gente viu que um dos principais objetivos das navegações marítimas era a busca por riquezas. Primeiro por metais preciosos ou por matéria-prima. Melhor dizendo, coisas que atendessem à necessidade do mercado europeu. Então a gente vai ver o mercantilismo, que é considerado uma característica do chamado pré-capitalismo. Então, onde o capitalismo é o acúmulo de riqueza. Então é chamado de pré, porque ainda não era totalmente um capitalismo. Então, qual é a nossa finalidade hoje? É ver como essa política do chamado mercantilismo é uma característica econômica do governo absolutista, como ela funcionou aqui na América, de que maneira ela se manifestou. Então, o nosso objetivo de hoje é perceber essas características. Então, sempre lembrando que a palavra colonização, ela está relacionada à exploração e à dominação. Então, a primeira pergunta que eu vou, para começar a nossa aula é: por que a exploração indígena, os indígenas foram explorados? Por que também houve a utilização da mão de obra africana? Porque o indígena no Brasil, por exemplo, que era a América Portuguesa, foi substituído pela mão de obra africana? E por que na América Espanhola a gente teve a maior utilização da mão de obra indígena? Então, por exemplo, na América Espanhola a gente vai ter a descoberta do ouro, da prata. Aqui no Brasil a gente vai ver que as primeiras etapas foi com o pau-brasil. Então, o que a gente questiona, porque a dominação desses povos, a exploração, ou seja, a gente vai ver que a colonização da América representou o extermínio de populações indígenas e significou também, né, a utilização, a exploração da mão de obra africana, as pessoas foram trazidas aqui para o Brasil. Então a gente vai ver aqui, nesse momento, por que isso aconteceu. A gente vai ver que foi além das ideologias racistas da época, também foi por mero cunho econômico. Então, o mercantilismo e a colonização da América. Eu quero deixar para vocês, antes da gente começar, a atividade da página 148 do livro, página 149, temos aí também página 150 e página 151. Façam as atividades. Então, eu vou iniciar aqui fazendo só uma leitura dessa primeira parte do capítulo, que é a primeira parte do capítulo 7, que diz aqui: como vimos no capítulo 6, uma das principais características do absolutismo foi a forte intervenção do Estado nos assuntos econômicos. O Estado era o monarca, era o rei. O monarca, auxiliado por seus conselheiros, decidia sobre o comércio, estabelecia a moeda e concedia monopólios. Monopólios significava dizer o seguinte, que eu como empresário, eu só poderia vender para quem um rei determinasse. Então hoje no sistema capitalista, que é o liberalismo,
eu posso abrir uma empresa e vender para quem eu quiser, por quanto eu quiser. Então, por exemplo, um colégio de Prodânia, Colégio Alexandre Dumas, Prodânia abriu no lugar que ela quis e coloca o valor que ela decidiu colocar. Só que no mercantilismo não. Era o rei quem decidia aonde Prodânia poderia abrir a escola, quem iria estudar e qual valor seria, porque em cima disso é que ele estaria cobrando esses impostos. Então, acreditava-se que só um Estado centralizado e regulador das práticas econômicas seria capaz de garantir o enriquecimento do reino. Então, se vocês pegarem aí no segundo parágrafo, vai dizer assim: os reis podiam ceder às companhias comerciais em geral, pertencentes aos burgueses, o monopólio sobre as rotas ou sobre a fabricação ou comércio de produtos. Em troca, recebiam parte do lucro. Da mesma forma, os estados europeus disputavam entre si a exclusividade do comércio e de alguns produtos. Então, nós vamos ver como é que essa política mercantilista ela se manifestou aqui na América. Quando eu falo América, é a América Portuguesa, a América Espanhola e a América Inglesa, já que hoje o país dos Estados Unidos da América é as 13 colônias inglesas, ok? Então, mercantilismo e sistema colonial, a política e os mercados que se precisavam. Vamos lá? Então, mercantilismo. Os governos dos estados desenvolveram uma série de ações econômicas que receberam esse nome, mercantilismo. Assim, o mercantilismo e as ideias e a prática econômica... Assim, o mercantilismo e as ideias e a prática econômica do século XV. Então, o mercantilismo vai ser uma prática econômica que vai se iniciar no século XV e vai se expandir, como eu falei, com as grandes navegações. Assim, o objetivo de alguns países era o fortalecimento do Estado e da burguesia. A gente tem que lembrar aí que um dos grupos sociais na Europa que vai se destacar, que a gente viu que com o aparecimento das cidades vai surgir o comércio, e esse comércio era desenvolvido por essa burguesia. Então a burguesia ela enriquece a partir do comércio, da venda de coisas, que são os empresários. Então, o mercantilismo, ele, além de atender a necessidade do Estado, porque o governo ele sobrevive dos impostos que são recebidos. Então, quanto mais comércio, mais impostos. E também, mais comércio, mais lucro para a burguesia. Beleza? Vamos lá. Então, vamos conhecer as chamadas práticas mercantilistas. Falta um acentozinho aqui, viu? Mas vamos lá. Metalismo. A primeira prática seria o metalismo. O que era o metalismo? A riqueza de um país era mensurado pela quantidade de metais que possuía dentro de suas fronteiras. Então, aí você entende um dos objetivos das grandes navegações marítimas, das chamadas grandes navegações marítimas. Quando os portugueses vieram aqui, não vieram para curtir um clima tropical. Eles vieram atrás de metais preciosos, porque quanto mais metais preciosos dentro do seu país, isso significava que era um Estado poderoso, era um Estado rico. Isso foi chamado de metalismo. Balança comercial favorável. O Estado deveria exportar mais do que importar produtos. O que é isso? Um país ele deveria vender mais e comprar menos. Porque quando você vende mais, você obtém mais lucro. Só que se você vender e comprar na mesma proporção, você apenas está trocando dinheiro. E o objetivo era obter lucro. Então a balança comercial favorável era isso. O país ele tinha que visar isso. Vender muito mais e comprar muito menos. Então, quando a gente pensa numa balança de dois lados, a balança favorável deveria pesar sempre para o país que estava tentando acumular riqueza. Protecionismo. Para que a balança fosse favorável, o Estado deveria incentivar a produção manufatureira e evitar a saída de matérias-primas. Então, nesse protecionismo, o que acontecia também?
É o que acontece mais ou menos hoje. Não sei se quando vocês compram alguma coisa na China, o produto ele é barato, mas o que muitas vezes torna esse produto um pouco mais caro é que quando ele vai entrar no Brasil, tem que se pagar um imposto à Receita Federal. Então veja, esses impostos que são pagos à Receita Federal vai para o governo brasileiro. Tudo que entra no Brasil, toda mercadoria que entra no Brasil, principalmente quantidade pelos portos brasileiros, tem que se pagar os impostos. Daí é chamado de protecionismo. Vamos lá, produção. Vamos ver a outra característica aqui. Intervenção estatal. O intervencionismo foi a medida mais significativa do período. Verificava-se a fixação de taxas alfandegárias nos estímulos às empresas manufatureiras e ao industrialismo, no controle dos preços e na quantidade de manufaturas utilizadas. Então, as primeiras fábricas na Europa foram fábricas de manufatura, fábricas de tecido, da seda, da lã, da lã. E aí o que é que vai acontecer? Quanto mais se vendia esses produtos para outros países da Europa, ou até mesmo aqui para a América, mais lucro se ganhava. Então, isso aí, a intervenção estatal, quando a gente vê a palavra estatal, está se referindo ao Estado controlando a economia. Vamos lá? Tipos de mercantilismo. Então, a gente tem o metalismo, o cobertismo e o fortalecimento de comércio. Metalista é o que a gente já viu, utilizado pela Espanha, pelo grande número de jazidas de ouro e prata que possuía. Então, a gente viu que quando os espanhóis, na descoberta da América Espanhola, quando Cristóvão Colombo chegou aqui, de cara percebeu que os próprios indígenas utilizavam ouro. E na América Espanhola, que hoje é o Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, México, todos esses países, houve a exploração de minérios, ok? Minérios com valor, que era ouro, prata e outros. O cobertismo, utilizado na França, e o nome é do ministro Colbert, que procurou desenvolver a manufatura utilizando matéria-prima da colônia. Então veja, diferente da Espanha, que saiu nas navegações e encontrou logo ouro e ficou extraindo ouro da América e levando para a Europa, o cobertismo, a França, ela vai desenvolver fábricas e vai pegar essas matérias-primas que vinham daqui da América e vão transformar para revender. Então, por exemplo, quando os portugueses chegam aqui ao Brasil, eles não vão encontrar ouro e prata. Então, o primeiro produto a ser explorado vai ser o quê? O pau-brasil e as chamadas drogas do sertão, que são os produtos extraídos da natureza, que era levado para a Europa para ser transformado. E fortalecimento de comércio, utilizado pela Inglaterra, com o controle dos produtos que saíam dos portos ingleses, ou lá entrava, com uma poderosa esquadra de marinha a dominar o comércio internacional. Então, o que é que está falando aqui? A Inglaterra ela procurou valorizar os seus produtos, ao invés de sair descobrindo novas regiões, investiu em tecnologia, no desenvolvimento de fábricas, e enquanto a Espanha pegava o ouro na América, a Inglaterra produzia roupas, tudo que se precisava no cotidiano. Então era mais ou menos uma troca. A Espanha pegava o ouro e para obter os materiais transformados, comprava na mão da Inglaterra. Então era forma de se ganhar dinheiro, por isso fortalecimento do comércio. Então veja que são várias. Sistema colonial. As políticas mercantilistas estiveram vinculadas com a exploração colonial. Então, todas essas características que nós estudamos estiveram relacionadas com a dominação da América pelos portugueses, pelos espanhóis, também pelos franceses, que dominaram aqui o Haiti, a Guiana Francesa, a Espanha com o México, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina, hoje são esses países. E a Inglaterra com as 13 colônias. A França também dominou a área do Canadá, ficou dividida entre a Inglaterra e a França. Alguns estados perceberam que dividir as colônias em áreas determinadas onde pudesse obter vantagens econômicas exclusivas. Nelas poderiam fazer tudo. Então é o que vai acontecer
eles vão setorizar a América, e o objetivo, quando fala sistema colonial, era a forma como acontecia esse processo de exploração aqui na América. Vamos acelerar a produção. Então, sistema colonial mercantilista, dividir da seguinte maneira: metrópole, o país dominante da colônia. Então, nesse caso, quem era a metrópole da América Portuguesa? Portugal. Quem era a metrópole da América Espanhola? A Espanha. Quem era a metrópole das 13 colônias que hoje é os Estados Unidos da América? A Inglaterra. Colônia de exploração era a região dominada pela metrópole. Então, a colônia de exploração foi aquelas regiões que foram invadidas com o objetivo de gerar lucro. Então, por exemplo, a gente tem aí a América Espanhola e a América Portuguesa, que hoje é o Brasil, e boa parte da América aí. Então, o objetivo de Portugal não foi formar um novo país. O Brasil era uma extensão de Portugal, um quintal de Portugal, onde uma finalidade era gerar lucros para Portugal na Europa, ou seja, suprir a necessidade de Portugal, assim como as outras regiões da América, era suprir a necessidade da América Espanhola. A gente tem também aqui a chamada o Pacto Colonial. Era o domínio político e econômico da metrópole sobre a colônia, aonde as pessoas que moravam aqui na América, elas não podiam fazer comércio com outro país que não fosse a metrópole. Então, por exemplo, aqui na América Portuguesa, que era o Brasil, que ainda não era Brasil porque não era um país, as pessoas que estavam aqui só podiam fazer comércio com os portugueses. Era proibido fazer comércio com os espanhóis. Então, as pessoas vendiam os produtos para os portugueses e os portugueses que faziam a distribuição. Isso é chamado de pacto colonial. Bora a produção? A gente tem também as colônias de exploração e de povoamento. Exploração foi o que eu acabei de falar. O objetivo acima é gerar riqueza para a metrópole. Já o povoamento, as colônias de clima semelhante à da Europa, nessas colônias desenvolveram o povoamento. Um exemplo claro vai ser o Canadá. Um exemplo claro vai ser as 13 colônias, que hoje é os Estados Unidos da América. A população que habitou essas regiões, eles não vieram para fazer exploração e mandar para a Europa. Então, boa parte dessas populações, por exemplo, saiu fugida da guerra civil que houve na Inglaterra, qual foi a guerra civil e religiosa entre puritanos e anglicanos. A gente viu que houve a reforma religiosa. O rei da Inglaterra decretou o anglicanismo, se separou da Igreja Católica, só que houve uma divisão dentro do país, terminou ocorrendo uma guerra, já que esse monarca, ele virou um absolutista. E a guerra civil levou a Inglaterra a criar a chamada monarquia parlamentar, aonde o rei da Inglaterra, diferente da França e da Espanha, de Portugal, ele era controlado pelo parlamento, controlado pela lei. Então, a colônia de povoamento é isso. Era onde europeus vieram para cá para começar uma nova vida. Um exemplo claro é esse. O Canadá, o que hoje é o Canadá e o que hoje é os Estados Unidos da América. Então, trabalho sobre... Pronto, a gente encerra aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco das características do mercantilismo. É importante saber porque nós vamos aplicar isso mais para frente. Então, quando a gente for estudar a escravidão africana, a questão indígena, né, o processo de exploração do brasileiro, por exemplo, a gente vai entender essas questões. Daí a gente entende a questão do racismo, a predominância do racismo, da discriminação. A gente vai ver o que norteou todo esse processo econômico, político, social. Então, até a próxima e muito obrigado. Ok, produção?